Que a paz do Mestre esteja convosco. Novamente deslocamos os nossos lares e aqui estamos, sempre buscando o importante para cada um de nós, que é a evolução, conforme essa belíssima doutrina nos instrui e cada vez mais nos dá a oportunidade para que assim venhamos contribuir para com a mesma individualmente, através do trabalho, através dessa orientação que a belíssima doutrina dos Espíritos dá para nós. Vamos então, nesse instante, como sempre lembramos e relembramos, deixar tudo que pertence à Terra lá fora, nesse instante, e envolver os nossos pensamentos dentro desta humilde casa nessa noite de hoje. E através de uma prece, vamos rogar ao Senhor a permissão para dar por aberto a nossa caminhada. Amado Mestre Jesus, nosso irmão de todos os instantes, e concede-nos cada vez mais a chance de poder nos conhecermos e buscar as soluções, os remédios, para que venhamos a vencer todas as nossas enfermidades individuais. Estamos, Senhor, dentro desta escola, nesse instante, que a Tua luz se faça para cada um de nós, e cada vez mais possamos ser dignos de poder estar alcançando essa mesma luz em qual estamos lutando. Assim, irmão maior, cada vez mais a Sua bênção se faça também pelos nossos irmãos que nesta noite não tiveram a oportunidade que temos nesse instante. E cada vez mais, com o passar das firmes, com essa luta individual, rogamos então, meu irmão maior, a Sua presença constantemente em nossos pensamentos e sentimentos, nessa luta diária que depende de cada um de nós, mas vós nos segurando, levantando, erguendo-nos a cada tombo que nós estamos caindo. E assim, firmes, vamos cada vez mais buscar este caminho, essa caminhada da verdadeira felicidade individual para cada um de nós. Assim, irmão maior, rogamos a vós nesse instante a permissão para dar por aberta a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bom, hoje temos a oportunidade, de fazermos um estudo e no qual convidamos a todos os nossos irmãos e irmãs para participar e também ajudar nesse estudo na noite de hoje, que é importante, que é considerado um dos 4 gigantes da alma. E temos aí por esse título o medo. O que o medo significa na nossa existência? Hoje, no passado, agora mais cedo, antes de virmos até aqui dentro da casa, o que o medo significa para nós? Como vamos compreender o medo individual que todos nós temos, carregamos conosco e grande maior parte da nossa existência nós o alimentamos? Por que isso? Será que a vontade do nosso Criador, dos bons espíritos, aqueles irmãos que lutaram tanto pelo progresso do amor uns para com os outros, que atravessaram fases no qual hoje nós estamos atravessando aqui na Terra, que lutaram, mostraram o verdadeiro caminho, que deram a sua contribuição para o progresso individual. Como nós vamos ser felizes? Qual o caminho que devemos seguir? Mas, de antemão, nós sabemos que temos um entrave. E esse é um dos 4 gigantes. Nós vamos estudar os outros 3, mas só que mais adiante.
O medo. O que ele significa para nós? Uma barreira, não é? Vamos dar um exemplo. Sabemos que aqui é alto. Quem que vai chegar aqui e pular lá embaixo? Temos o instinto de conservação, que é, medo, não é? E nós vamos estudar mais, não é, sobre esse medo. Causa, efeito, corpo, mente, maneira com que pensamos. E temos logo em cima causas externas, por fora. O que significa isso? Tudo que acontece-nos durante o dia, ou no trabalho, no trânsito, na sociedade como no geral, nós nos deparamos com causas exteriores que põem-nos, a grande maior parte, ou algumas vezes, não é, em situação de desespero, e outros conflitos individuais a mais ou uns para com os outros. Aí acionamos mente, aquilo que nos marcou durante o dia, não é? Ou até mesmo uma situação que requer, vamos dizer, prudência da nossa parte, ou passamos por um susto grande, vem logo na mente, que é a causa, que mais tarde o corpo vai sentir o efeito. Nós temos tantos exemplos, não é? De um problema de saúde, de acidente no trânsito e assim por diante, não é? Que vai, é claro, mexer com a nossa maneira de pensar. Ou nós vamos expressar através de raiva, ou outros sentimentos, não é, compatíveis com os mesmos. Mas o primeiro ser acionado é o medo. Por isso que a pergunta foi clara no começo. O que é o medo para nós? Por que temos medo? É claro, em primeiro lugar, não somos seres assim perfeitos, não é? Temos os nossos erros e imperfeições e não temos, entre aspas, uma verdadeira fé. Por quê? Por que não temos? Estamos aprendendo a ter a mesma. Diante de qualquer problema, dificuldade, nós entramos logo medo, pânico, desespero e assim aquela escala por diante. Onde que fica a fé? A confiança na bondade de Deus em qualquer problema. Fica lá no último. Não é? Temos aqui o medo natural. Vamos distinguir uns dos outros, não é? Medo natural. Temor a Deus. Profundo respeito. Antigamente, na Idade Média, se tinha medo do castigo de Deus, não é? Do inferno, que era criado como um freio para os maus atos daquela época, uns para com os outros, não é? E criou esse temor a Deus, porque enxergava o Criador como um ser vingativo, condenação perpétua e para o inferno. Hoje a doutrina dos Espíritos nos esclarece, tanto o céu como o inferno são estágios de consciência. A gente logo cita um exemplo. O que é o inferno para nós? Quando estamos com raiva, ódio e assim por diante. Estamos no inferno individual. O céu, quando estamos em paz, felizes e alegres. Não é? Aí nós vemos o segundo, medo natural, aquele que é lógico, é claro, igualzinho o exemplo que eu dei agora há pouco, ou adentrar em frente de um veículo. Então, esse é lógico, o instinto de conservação nos chama a atenção, a sua existência,
não é? Temos aqui o racional, que é a mesma coisa. Mas vem os outros, né? Prudente, que pensa antes de fazer, com base também em experiências vividas. Nós sabemos, não é? Que determinados alimentos nós não podemos ingerir, porque às vezes são venenos, são nocíveis ao nosso organismo. Esse se enquadra em experiências vividas, com prudência, não é? E temos o último, que é o tóxico, imaginativo, absurdo, injustificado. O que significa isso para nós? O que nós vivemos sempre? Não é? Muita gente, muitos irmãos e irmãs, perdoe-me, tem um medo de dirigir. Não é? Então, com esse medo, nós voltamos lá atrás. Mente e corpo. Ficamos com medo de tudo que há de vir diante de nós. Aí o medo vai crescendo, crescendo. Aí vai ativando, não é? Os efeitos colaterais desses sentimentos, que vai nos dar uma crise de dor de cabeça. Vai mexer com o corpo físico, porque o espírito, emoções, o perispírito que transmite ao corpo as sensações. Nós vamos ver mais adiante, não é? Falando sobre isso. E temos aqui a resposta natural ao pensamento ou aparência de perigo ou situação fora do seu controle. É o que nós atravessamos diante dessas situações do dia a dia. Não é? Na lida, sempre repetindo e falando uns com os outros, na sociedade, o que vai acontecer? Tudo que não tem uma resposta pronta é chamado desespero. É o que nós adentramos. O que nós estamos... Por exemplo, vamos citar um exemplo melhor. Na Segunda Guerra Mundial, qual que era o clima? Medo, desespero, revolta. Então, não se tinha um controle das emoções, porque constantemente nós ativamos o instinto de conservação, de conservar a nossa existência. Não tendo uma resposta lógica individualmente, nós nos entregamos a este item. Situações que fora do nosso controle. Não temos uma resposta lógica. Diante de qualquer também problema da vida, sofrimento, dor, muitos se entregam ao quê? Olha, eu tenho medo de sair lá fora, tenho medo de fazer tudo. Vai entrar naquele estágio que é a doença que é considerada na ciência do século. A famosa depressão. Não encontrando resposta lógica por seu problema, o autoextermínio, que é chamado de suicídio. E aí nós vemos quais os sentimentos acompanham nesses instantes. Incapacitante, emoção negativa, se não for controlada, pode resultar em imobilização física, problemas emocionais ou mentais e transtornos diversos. É o que leva ao ser se autoexterminar. Ou, mais equilibrado, ter uma crise orgânica, conforme foi o exemplo, dor de cabeça e outros, sentimentos a mais no qual nós vamos nutrir e, na falta de uma resposta lógica, vamos nos entregar. Medo natural, instintivo, orgânico e primitivo. Quem sabe que é amigdala cerebral? Quem sabe?
é um processador de emoções. Não sei em qual região do nosso cérebro que ele fica. Ele processa as emoções. Por quê? O espírito, sentimentos, transmite para o perispírito, que vai para o corpo. E nessa região específica, ele é assim, ó, desse jeito assim, ó, dentro do nosso cérebro. Ele vai processar as emoções, ou seja, essa emoção vai para cá, essa outra vai para lá. Se é felicidade, vai dar-nos uma sensação de prazer, de bem-estar. Mas se é de raiva, de ódio, vai nos dar infarto. Se é de mágoa, vai nos dar problema de úlceras e assim por diante. Então ele processa esses sentimentos todos, não é? E aí vem a questão de qualquer problema: lute ou fuja. É o que o medo nos faz. Se não soubermos controlar o mesmo, vamos adentrar a prejudicar o nosso veículo físico, o nosso próprio corpo. Este instrumento que é um empréstimo que o Criador nos concede e não é uma propriedade nossa. Qualquer deslizes, qualquer ato irregular que prejudique ao corpo físico, nós já sabemos, a doutrina dos Espíritos nos esclarece, é mais dívidas. Viemos a este mundo, não somos daqui, nós vivemos aqui, mas não somos deste mundo, para limpar a roupa suja. Se não mantermos a vigilância, o que vai nos acontecer? Essa roupa vai sujar mais ainda. Não é? Todos estão entendendo? Alguma pergunta? Porque estou aqui estudando com todos, viu? Não significa que eu sei mais, mas sou igual a todos. Não é? Se tiver alguma dúvida, vamos lá. O medo natural é pedagógico, ou seja, é de estudos, não é? Conforme a doutrina dos Espíritos, né, nos esclarece, principalmente o mundo físico e também o espiritual. E que faz parte, um dos gigantes que faz parte da nossa natureza, desse medo natural, é matéria de estudos. Cada dia mais, quando há evolução em nós, vamos tendo uma compreensão a mais. Vamos entendendo mais. E cada medida que afastarmos mais das coisas da terra, nós vamos entendendo melhor ainda. Principalmente um desses gigantes, que é o medo. Por que ele faz parte da nossa existência. E vemos aqui. O medo nos leva a respeitar os limites do outro, tornando possível a vida em comunidade. Medo. Se eu vou para o Álvaro aqui e falo palavras ultrajantes para ele, é claro que vai me revidar e vai pensar, não, eu não vou fazer isso, porque senão vai entrar em confusão, em conflitos. Então, há essa necessidade, né? Mas devemos entender algo. Infelizmente, à medida que o homem vai evoluindo intelectualmente, não é? Hoje em dia, infelizmente, o ser humano, não é possível o diálogo fraterno. Querem, né, solucionar os seus problemas, que todos já sabem, né, através de atos de extermínios, violência, não é? Infelizmente, né? Mas na Idade Média se cultivava isso, o respeito uns pelos outros. Conforme Jesus nos ensinou, Ele deixou esse ensino para nós, que devemos nós outros respeitar uns aos outros. Porque a vida em sociedade não é do jeito que nós queremos, que todos têm que se curvar às nossas vontades, os nossos caprichos, às nossas liberdades, não. Para viver em sociedade, tem que se ter compreensão. Continuando. De um perigo qualquer, o ser humano é paralisado por medo. Este o leva a medidas e decidir se ataca. Será maduro quando levar uma
atuação corajosa ou prudente. Nós vemos aqui, até prudente, não é? No nosso dia a dia, nós vemos aí entre nações, principalmente, se leva muito ao diálogo, para não entrar assim em conflito, não é? Para não ter, infelizmente, as guerras, conforme tiveram no século passado. E é importante que seja desse jeito, porque através do diálogo é mais corajoso conversar, buscar, principalmente na vida individual de todos nós, no trabalho, dentro de casa e na rua, buscar o diálogo. E através do diálogo, procuramos algo que nós estamos vencendo em nós, um dos sentimentos atrasados, que é o orgulho. Ouvir mais, ver mais, falar menos. Então, através dessa coragem e pensar no futuro, é que nós vamos fazer uma sociedade melhor. Porque vai depender de nós, individualmente. Não vamos querer que a mudança seja dos governantes, de qualquer poder que existente na Terra, materialmente. Parte de nós individualmente. Não só para o nosso ultrapassar essa cadeia viciosa que chama imperfeições, no qual alimentamos a cada instante, a cada dia. Então, o medo tem que ser dosado. Devemos compreender que ele tem um objetivo, mas se passa a ser exagerado, já está errado. Já passa a ser uma obsessão. Vamos paralisar, principalmente, a nossa existência, se deixarmos um sentimento sobrepor a todos os outros. É assim na nossa vida diária, uns com os outros. Nos referimos uns com os outros porque estamos neste mundo para lavar a roupa suja. Lavando, como que vamos lavar? À medida que nós amamos as nossas más inclinações. Se não temos medo no trânsito, na lida uns com os outros, esse aqui é o problema, não é? Porque o medo dosa essa vida com relação uns com os outros, que se chama, mais tarde foi dito anteriormente, que é o respeito. Se não tem este respeito, só resta a dor e o sofrimento com o tempo para corrigirmos. Né? Medo, medida exagerada dos obstáculos. Todos nós acreditamos no nosso potencial, capacidade intelectual e discernimentos. Quem de nós duvida do nosso potencial? Nós duvidamos de nós mesmos? Nós temos capacidade muito maior que nós imaginamos, não é? A gente de qualquer problema, ou seja, na vida que a gente vai enfrentar, temos o costume de sempre mencionar: não somos capazes. Eu não sou capaz de viver em sociedade, então vou me isolar. Eu não sou capaz de servir uns aos outros. Então, nós mesmos é que temos que acreditar no nosso potencial. Se nós não acreditarmos, tem sempre uma voz, né, sempre do nosso lado que fala: não, eu acredito, você é capaz. E essa voz é chamada de mãe. Fala: não, tem capacidade muito maior do que imagina. Mas se tem um obstáculo, não vou conseguir vencer ele. Se tem uma prova que eu tenho que fazer para passar, não vou conseguir, está muito difícil. Quem que pôs um obstáculo na frente?
medida exagerada dos obstáculos, nós mesmos. Não somos capazes de acreditar na nossa felicidade, na nossa verdadeira capacidade, principalmente intelectual. Então nos damos por derrotados. Não é? Por isso que muitos irmãos e irmãs, com respeito a todos, que adentram em qualquer vício da terra, acreditam em não conseguir sair. Por quê? Não acredita na sua força de vontade. Põe na frente aquela barreira chamada medo. Não vou conseguir, é difícil, vou passar por muitas situações. Então, se entrega. Não realiza aquele ato, não é? Que é de coragem, de prudência, pensando na sua própria felicidade. Se ela entrega, então, ao medo. Na nossa vida cotidiana é a mesma coisa, e no qual nós devemos sempre relembrar. Se nós hoje somos incapazes, porque não acreditamos na nossa vontade, na força maior que temos. E é mais fácil aceitar a derrota do que ao menos levantar e seguir. Os espíritos superiores sempre nos orientam. Seres fracos, na caminhada da trajetória do progresso, deitam ou sentam, queixam-se, lastimam-se. Seres fortes, equilibrados, espíritos fortes, continua sua caminhada. Qual dessa classe nós queremos seguir? Vamos pensar bem nisso, não é? Porque esse exagero dos obstáculos nós temos constantemente conosco. Por que isso? Infelizmente é uma falta de vigilância da nossa parte. Por isso que o medo vem à tona como um gatilho, não é? A nos lembrar, opa, somos inferiores, e nós devemos ficar assim. Não é desse jeito. Cada um vai fazer da sua parte, não é? Para vencer esse medo. E nós temos aqui, ó, o Velho Testamento, a origem do medo. O homem respondeu, Gênesis capítulo 3, versículo 10. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Ouvi a tua voz, e fiquei com medo, porque estava nu. E vemos aqui, né, logo uma figura do Velho Testamento. Adão, ao pecar, retirou-se da presença de Deus, pois o medo não podia uni-lo ao Criador. Por que isso? Sempre dizemos, todos nós temos incontáveis imperfeições. Felizmente, os nossos pensamentos e sentimentos ainda inalam o cheiro do medo. Por quê? Qual que é a primeira reação nossa diante de qualquer problema que afeta o mundo, conforme passou? O medo. Por quê? Aí nós vamos lá atrás de novo. Temos fé em Deus? Acreditamos na sua soberana bondade e justiça? E sempre Jesus falou: não vai nos deixar só e abandonado. Qual que foi a reação da humanidade? Nós devemos relembrar sempre, não é? Que o exagero já passa a ser imperfeição, obsessão nossa, não é? E no qual nós ainda não somos autovigilantes. Por que isso? É porque o Criador o queira? Não. Somos nós que queremos com as próprias mãos. Temos a chance de ser melhores,
Nós devemos acreditar no nosso potencial, não é? E cultivar e cativar essa verdadeira fé constante, arduamente. Por que isso? Nós estamos no chão de provas e expiações. Aqui nós vamos passar por dificuldades, todos sabem disso. Várias situações, levantar cedo nessa época do frio, não é fácil, não é? E outras situações a mais. Mas estamos aqui dentro dessa belíssima doutrina que é hora de aprender. Vamos buscar uma compreensão, um entendimento a mais. Esse entendimento significa uma luz na nossa caminhada. E essa luz, uma delas, significa a fé. Acreditar na bondade, soberanamente justiça do nosso Criador. Espírito de covardia, complexo de medo. Pois bem, quando não conhecemos o caráter de Deus, quando temos um relacionamento errado com Deus, quando temos uma visão distorcida de Deus, tudo o que nos resta é o medo. O que significa essas palavras? À medida que nós vamos tendo uma compreensão cada vez mais árdua da existência do Criador, que é causa primária de todas as coisas, da sua soberana justiça, bondade, amor e benevolência, nós, é claro, seremos mais cobrados, porque temos acesso a essa realidade diante de nós, como muitos irmãos em vários os caminhos e caminhadas na terra. Não é? E a gente tem sempre o costume de, quando era pequeno, né, pai e mãe sempre falavam, fizer isso, Deus te castiga. Então vai criando aquele temor até na fase adulta. Aí nós processamos esses sentimentos e temos a compreensão que Deus é todo poder e toda bondade. E muitos irmãos ainda não, infelizmente, não procuraram este caminho de conhecimento do Criador. E muitos ainda nutrem esse Deus, conforme foi dito lá anteriormente também, vingativo. Como se travaram antigamente as guerras santas, as cruzadas, defendeu territórios e assim por diante. Não é? E hoje nós temos a compreensão que essa visão distorcida de Deus, hoje já temos ela menos torcida e mais reta. Não tememos ao Criador, e sim o admiramos cada vez mais pela sua bondade. E tudo tem explicação. Para aquele que, entre aspas, que é ateu, não vê a explicação lógica de tudo, resta-lhe, infelizmente, da sua forma de evolução, pensar do mesmo jeito seu. Mas temos a oportunidade de encontrar uma resposta lógica em tudo, na humanidade e na natureza. Não é? Algo interessante também aqui, o medo e a lente que aumenta e distorce. Temos até um desenho ali, não é? Números do Velho Testamento, capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, filho de Anoque, descendente dos gigantes, e éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. É o que o medo faz com que a gente veja quando temos medo demais, não é? A gente cita sempre o exemplo aqui para dirigir, que tem muitos irmãos e irmãs, não é? Que vai para dirigir, por exemplo, numa asfalto, cidade grande, aí tanto medo que vem que acaba vendo coisa que não deve. Em outras palavras, aumenta algo que é pequeno. É a mesma coisa a gente receber uma notícia. Às vezes a notícia é desse tamanho, a gente fazemos ela desse tamanho. Não é? A gente olha pela televisão,
vai vir uma frente fria, vai chover, vai ter tufão, ciclone, e está tudo arrasado, quando vem aqui a chuva mansa. Então é a nossa visão que faz com que tudo seja maior e a realidade é outra, muito mais diferente. Nesse caso aqui, ó, a lente, nós vemos tudo maior, não é? Os filhos de Adão que era gigante e os outros eram pequenos, eles nem viram os filhos deles. A gente está também entendendo? Se tiver qualquer pergunta a fazer, ou a Cida, na sede, ou o Alto está aqui para responder. Aqui, ó. Limitações impostas pelo medo. Não é? O medo é uma barreira na nossa vida também. Não é? Aqui. O medo paralisa o projeto de Deus em nossa vida. Justamente, muitos irmãos que não querem lutar, vencer os seus vícios, vencer as suas enfermidades morais. Se muitos hoje se adentram no caminho dos vícios, com todo respeito, para fugir da realidade, se entorpecem e outras coisas a mais do mesmo gênero. Para fugir de quê? Dos projetos de Deus. Porque um fardo muito pesado, eu não aguento. E aí, o que torna a nossa existência estacionária? Hoje, muitos irmãos e irmãs na Terra, infelizmente, optaram por este caminho, por essa caminhada principalmente. Tem outros exemplos também. Por quê? Pela vontade do Criador? Não. Pela sua própria vontade. Não é? Que o fardo acreditaram ser pesado, não conseguiram carregar. Então, se adentram, não é, a este mundo, para fugir da realidade, igual a nossa irmã, no nosso lar, Dona Laurinda, fugiu do trabalho árduo no nosso lar e se refugiou nos campos de repouso, deixando assim a oportunidade edificante de trabalho individual em prol do seu próximo. Não é? Não só nesse sentido, mas também na carreira profissional aqui na Terra, entre vizinhos, dentro da família também. Por questões de relacionamento. Não é? Faz com que, infelizmente, perquemos uma existência de trabalho, de reconciliação. Temos outras partes aqui, né, da Gênesis, capítulo 27, 41, 44. Esaú, pois, odiava a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem, chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Ora, foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ele mandou chamar Jacó, seu filho mais moço. Ele disse: eis que Esaú, teu irmão, te consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. E demora-te com ele alguns dias, até que passe o fervor de teu irmão. Por 20 anos, Jacó impede Deus estabelecer seu projeto. Por 20 anos, Jacó fica achando que tudo estava certo na vida dele. Estou casado, tenho filhos, tenho riqueza, quando na verdade Jacó estava paralisado no tempo de Deus. E vem aqui, Gênesis, capítulo 31, versículo 41. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos, te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudastes o meu salário.
O que quer dizer isso, meus irmãos e irmãs? É justamente como um tema do nosso estudo dessa noite de hoje: o medo. É hoje, não é? Nós enfrentamos isso constantemente. Por que nós enfrentamos isso? Conforme o nosso irmão Jacó ficou sabendo da ameaça de morte, não é? E nós vemos que ele se refugiou em outra casa, sendo que no momento da raiva, todos nós falamos, e na hora que chega a hora da razão, a calmaria vem a nosso respeito. Fugindo, nós outros, não é? Constantemente, igual Jacó, fugindo de tudo aquilo que tenhamos que enfrentar durante a vida toda, ou seja, na vida cotidiana, na partida dos nossos entes queridos, nós todos vamos, né, às vezes fugindo, encontrando caminhos que não diz respeito à nossa evolução. Ficamos dessa forma, estacionários, sem ao menos ser úteis para a produção do bem geral, para a humanidade, para viver a nossa individualidade. Diante de qualquer problema nós fugimos. Por quê? Nós temos medo. E esse medo é racional? Ele é natural? Não. Um dia sim, um dia não, temos que enfrentar as nossas dificuldades. E aí é onde que vem a coragem. Ou a gente luta, ou a gente foge. Ou a gente é covarde, ou usamos atos irresponsáveis. A nossa vida cotidiana, que nós lutamos a cada instante conosco mesmo, não é? E vemos aqui, olha lá, uma camisa de força. Está vendo? O medo aprisiona a alma, nos faz reféns da miséria e pobreza. O que é isso? Nós realmente vamos lembrando na nossa vida individual, vamos dizer, lá na juventude, na adolescência, adulto, até nos dias de hoje, a gente vai ver quão o medo atrapalhou a nossa existência e quão ainda está atrapalhando. Por quê? Novamente, Deus quis, escolha nossa. Nós é que escolhemos isso. Devemos abraçar as oportunidades, é claro que o Criador nos concede, mas vamos passar, né, um manipo de tudo aquilo no qual hoje as dificuldades que estamos passando, e vamos filtrar as boas experiências, mas jamais deixar o medo imperar sobre nós, porque seremos escravos da obsessão. Sempre estamos dizendo isso, né? Pois bem, como evoluir do medo natural para o temor? Como atingir a serenidade? Salmos, capítulo 56, versículo 3, 4, 9 e 11. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada, porque podem me fazer simples seres humanos? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Confio nele e não terei medo de nada, o que podem me fazer simples seres humanos? É o que nós estávamos comentando. Confiança, fé, não é? Fé na bondade de Deus, fé no nosso Criador, porque a fé é algo que não é de um dia para o outro que nós vamos ter a confiança em nós mesmos. Isso é com o tempo, um dia após o outro, ao sair daqui para fora, na rua, até a nossa casa, no trabalho,
nós vamos aprendendo como a confiar em nós mesmos e no Criador acima de tudo, porque Ele sabe daquilo que somos necessitados. Será se nós estamos abandonados aqui na terra? De tudo quanto é miséria material que tem aqui, foi o Criador que concedeu isso? Ainda lembro até que o nosso irmão Ruth falou certa vez: na nossa humanidade não existe crise financeira, existe crise de amor. Porque ninguém quer perder um pouquinho para ajudar uns aos outros. Infelizmente eu quero mais, mais e mais. Então, são esse conjunto de escolhas que o próprio ser encarnado faz. Porque para Deus, quando temos confiança, até no Evangelho nos mostra, quando se tem confiança, a verdadeira fé de um grão de mostarda, podemos realizar muitas coisas. Qualquer problema que advir na nossa frente, passamos por ele sem dificuldade. Mas é nós individualmente que devemos ter essa luta constante. E vemos aqui, também temos o medo da vida, não é? A gente não sabe o que vem lá na frente. Quem confia em Deus não tem medo da vida. Não precisa de astrologia, pitonisas, quiromancia e etc. Milhares de pessoas temem e procuram antecipar-se a ela. Aquilo, né, que nós sempre relembramos desde criança, aqueles que veem o futuro, o horóscopo, né, a gente tem nada contra, né, mas respeitamos todos que seguem esse caminho, mas não temos a necessidade, né? Devemos não precisamos de nada disso. Quem confia em Deus. Será se realmente nós estamos confiando no Criador? É importante individualmente nós respondermos isso, não é? Vamos lá, tem uma figura engraçada aqui, ó, medo da vida. Muitos têm medo do que vai acontecer no dia de amanhã e o que vai acontecer naquela minha viagem. Será se eu vou estar aqui amanhã? E é algo importante, lembrando da morte, da partida nossa da terra. Muitos temem, não. É claro que é natural de cada um de nós o medo da partida, não é? É por isso que a gente está dentro da doutrina dos Espíritos, para quê? Vamos educar os nossos sentimentos, para que nesse dia, essa hora chegar, estejamos fortes, firmes e preparados. Não é? Não vamos ter medo, mas é fácil falar dessa forma. Mas isso é uma luta diária conosco, com nós mesmos. Um dia após o outro. Estou falando para todos aqui, eu tenho medo também. Não é que eu seja melhor. Isso é natural de cada um de nós. Não é? Mas devemos fazer o quê? Não ter medo da vida. Não ter medo e confiar no Criador. Porque Ele não desampara ninguém, nem deixa ninguém órfão. Não é? Então a gente tem que, como se diz ali, uma mudança de rumo. É necessário. Nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Em muitas situações, hoje, daqui por diante. Não é? Está quase terminando, irmãos. Agora vemos aqui. Está precisando de um empurrãozinho? Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Josué capítulo 1, versículo 9. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, porque onde quer que andares. Isso aí, para todos, né, uma forma de relembrar como ter coragem, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. É necessário ter essa coragem individual para todos nós, né? Porque em cada situação da nossa vida diária, sempre temos um medo por companhia. Ou ele nos atrapalha,
ou Ele nos mantém, né, aqui na terra. E vemos aqui, lidando com o medo. O corajoso, o covarde, o prudente, o irresponsável, o herói. Todos eles, principalmente o corajoso, sabem lidar com medo. Mas nós sabemos que para atingir, temos o pânico também por companhia. Diante da falta, principalmente, da coragem, do prudente, nós acionamos aquele botão vermelho ali, que é chamado pânico. É no qual nós não temos ataques. Infelizmente, não é? E como vamos aprender a lidar com essas situações? Aquilo que nós estamos mencionando sempre no decorrer do trabalho, do nosso estudo, melhor dizendo: fé, coragem, confiando em Deus, que sabe das nossas necessidades, não é? Agora, por último, temos aqui o campo do fluir do espírito, né, para o corpo físico. Desafios, os nossos desafios que nós lutamos sempre, cada dia. Temos ali a ansiedade, o estresse e a depressão. E vemos aqui habilidades que devemos esforçar por vencer: o tédio, o desinteresse e a depressão. Ela infelizmente está lá em cima e logo embaixo. Ela flui e temos que ter habilidade para vencer a mesma. Como? Olha, a doutrina dos Espíritos nos dá a estabilidade para lutar com essas bagagens, não é? Essa sacola no qual nós carregamos, não é? Nossos desafios constantemente. A gente sabe que o dia a dia, a nossa existência é corrida. A existência material, trabalho, não é? A gente queremos o bem-estar e assim por diante, que o tempo vai passando. E nós, quando não encontramos algo que satisfaz o ego nosso, as nossas ocupações, nós vamos logo entregar o desinteresse e aí logo vem a depressão. Falta de quê? De conhecimento da vida futura, de compreensão de uma lei de amor, de justiça e de caridade, porque a maioria das vezes ficando pelas coisas da terra, deixamos de lado o mais importante. São aquilo que o Mestre Jesus ensinou. Meu reino não é deste mundo. Ele está em todos os corações. E que todos nós vamos levar da terra somente as nossas obras de qualidade. Nossa reforma íntima. Aquilo no qual nós melhoramos individualmente, quando significa evolução. Não é? E o nosso estudo dessa noite chega ao fim, né? E eu agradeço aos irmãos e irmãs pela oportunidade, principalmente de me ouvir. Se algum irmão ou irmã tiver alguma pergunta nesse instante, nós estamos aqui para esclarecer, à medida do possível. Né? Foi tão bem explicado isso. Muito bem explicado. Pode ter certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem explicado. O medo é olha lá embaixo, dos 4 gigantes da alma. Ainda tem mais 3 ainda. Nas próximas oportunidades que há de vir, trarei mais um para estudo em grupo que nós estamos fazendo aqui. Não é? Agradeço pela paciência de todos e assim vamos chegando no encerramento do estudo e no mais, a paz do Mestre esteja com todos.